Olá, meu nome é Lídia, eu sou aluna do Instituto de Matemática, UFAL, e sou orientada pelo Márcio Batista. Eu vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre o que foi estudado durante esse ciclo de pesquisa. Aqui tem um PDF explicando como surgiu desde a Idade Média até os dias de hoje. Então, as superfícies, embora estudadas informalmente, já apareciam na antiguidade em formato de trabalho de geometria simples. Matemáticos gregos, como Euclides, por exemplo, eles exploraram a geometria plano-espacial, mas superfícies como conhecemos hoje ainda não eram um conceito bem definido. Então, com a expansão dos conhecimentos de astronomia e navegação, o estudo de superfícies como esferas e touros ganharam uma importância prática, e mapear a Terra e os corpos celestes ajudou a inspirar um interesse renovado pela matemática espacial. Aí aqui no século XVIII teve um desenvolvimento do cálculo diferencial e abriu um caminho para o estudo rigoroso das superfícies. Matemáticos como Euler começaram a explorar a curvatura de superfícies formulando o conceito de uma curvatura gaussiana para medir o dobramento local de uma superfície. No século XIX, aqui tem a geometria diferencial e Gauss, que é um pouco da história moderna da geometria. Gauss revolucionou um campo para desenvolver o teorema, que é o teorema notável, que afirma que a curvatura gaussiana de uma superfície é propriedade intrínseca, ou seja, não muda se a superfície é dobrada sem ser esticada ou comprimida. Então, a partir desse ponto, as superfícies começaram a ser estudadas de maneira mais abstrata e conceitos como superfícies mínimas, que são aquelas que minimizam a área para um bordo fixo, foram exploradas por matemáticos como Plateau e Augustin Louis. Já no século XX, a topologia e as superfícies complexas se uniu à geometria para estudar superfícies de maneiras mais gerais. Matemáticos como Henri Poincaré desenvolveram teorias para entender a conectividade e o comportamento global dessas superfícies. Também houve avanços na teoria das superfícies mínimas, que inclui superfícies como catenoide e helicoide, e mais tarde a descoberta das superfícies complexas como o self-Snickers da curvatura média, que é o que foi estudado durante esse ciclo de Pick, que são importantes na modelagem matemática. Então, aqui temos a superfície no espaço euclidiano tridimensional. O que é a superfície? A superfície é um conjunto do espaço no qual o ponto possui uma vizinhança que pode ser parametrizada em termos de duas coordenadas, ou seja, é localmente homeomorfa a uma bola do plano euclidiano. Então aqui temos como ela é tipo um desenho de como ela é vista. Aí tem a superfície, a equação. Aí localmente um campo de vetores não nulo que é ortogonal à superfície é chamado de campo normal. Algumas vezes é chamado de aplicação de Gauss. E a variação desse campo N pode ser medida por meio das funções, a saber das curvaturas principais. Aí, a partir dessas, definimos o objeto do nosso interesse ao saber da curvatura média. Ou seja, o fluxo da curvatura média é um processo geométrico que suaviza superfícies em R3, movendo cada ponto da superfície na direção normal, com a velocidade proporcional à sua curvatura média. Em outras palavras, o FCM, que é o fluxo da curvatura média, é um tipo de fluxo evolutivo que descreve como a superfície ela muda ao longo do tempo. Aí aqui temos a definição. Dado uma superfície M no R3, o fluxo da curvatura média é definido pela equação, onde x representa os pontos na superfície ao longo do tempo, t, e h é a curvatura média do ponto, e n é o vetor normal unitário. Ou seja, esse fluxo é chamado de média, porque se move
que se move a cada ponto da direção normal da superfície e o valor que essa curvatura é no ponto. Um self-sneaker do fluxo da curvatura média é uma superfície que evolui de maneira especial sobre o fluxo da curvatura média, mantendo a sua forma enquanto se contrai uniformemente em direção a um ponto ao longo do tempo. Mais precisamente, uma superfície M no R3, que satisfaz essa equação, onde H é uma curvatura média, onde X é a posição de um ponto na superfície em relação à origem fixa, e N é o vetor normal unitário no ponto. Essa condição implica que a velocidade de cada ponto da superfície é proporcional à sua distância de origem, o que resulta em uma contração uniforme da superfície ao longo do fluxo. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos de self-sneakers. O plano é um caso trivial, pois ele não possui curvatura, H igual a zero. Tecnicamente, satisfaz a equação da curvatura média em um sentido estacionário. Outro exemplo também é a esfera. A esfera unitária, centrada na origem, ela se contrai até o ponto de origem sobre o fluxo da curvatura média, mantendo a sua simetria esférica até desaparecer. Outro exemplo é o cilindro. O cilindro é um raio unitário que se contrai radialmente em direção ao eixo do cilindro, mostrando como as superfícies podem ter forma mais complexa do que as que se adaptam sobre o fluxo. Aqui temos a imagem de um self-sneakers mais completo, que teve uma tese de doutorado sobre isso. Então, foi isso daí, resumidamente, foi o que foi estudado nesse ciclo. Muito obrigada.